seja bem-vindo ao PDEcast, esse espaço bem bacana em que a gente fala sobre gestão, sobre consultoria, sobre negócios e tudo que a gente gosta nesse mundo de empresas. Eu sou Alice Castro, sou doutora em administração, tenho mais de 20 anos de experiência com gestão e 10 anos destes ajudando empresários a construir empresas sólidas, empresas de excelência, que geram resultado e traz benefício para um monte de gente, né? Hoje eu vou falar sobre a base da consultoria, aonde que nós firmamos a nossa estrutura de transformação organizacional. E antes de começar a falar sobre isso, eu quero te fazer um convite, né, para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, para você também já deixar o seu like nesse vídeo, e se você está nos acompanhando pelo Spotify, assina a nossa playlist. A gente tem vários e vários episódios com convidados especiais, com conteúdo super rico sobre gestão empresarial para você, tá bem? Vamos falar então sobre a base da consultoria, e eu convido você a conhecer a base da nossa consultoria, que é a Teoria U. Está aqui o livro. Teoria U é um livro do professor Otto Scharmer, do MIT, e ele escreveu em parceria também, né, pesquisa com ele, o Peter Senge, e esse nome U é por causa do movimento que a gente faz. A gente tem um problema, a gente quer gerar uma solução. Então, a gente aprofunda, mergulha, encontra, né, a essência, a origem, de onde vai emergir uma solução. Então, o U é esse movimento de mergulhar, encontrar a essência e ressurgir, né, emergir com uma solução. Como que funciona, então, na prática? A minha intenção aqui com esse PDEcast não é fazer um resumo do livro, não é essa a minha intenção. É que a gente fale sobre a prática da consultoria, a base da consultoria a partir desse olhar da liderança transformadora. Então, o que significa, né, essa liderança transformadora, esse liderar a partir do futuro emergente que o autor coloca ali? Que muitas vezes a gente tenta solucionar problemas a partir dos padrões do passado, né? A gente é um padrão que a nossa mente tem para economizar pensamento. Então, para que eu vou ficar procurando novas soluções se eu já tive esse problema no passado e eu já resolvi de algum jeito? Então, a minha mente, ela sempre querendo economizar energia, né? Porque o nosso cérebro é muito esperto e ele quer sempre economizar energia. Então, para eu economizar energia, para que eu vou pensar em soluções novas se esse problema eu já conheço? Eu já passei por ele ontem, ano passado, na última crise, 10 anos atrás, a última vez que me falaram isso. Então, eu resgato da minha memória como eu solucionei esse problema e aí eu trago uma solução, né, com talvez leves adaptações. Mas eu sigo decidindo as coisas do futuro baseado nas coisas do passado. E essa teoria evidencia o quanto que isso é perigoso, principalmente quando o futuro é tão diferente do passado. Quando o que eu estou falando, eu estou desenhando um planejamento estratégico, por exemplo, daqui a 5 anos. Quando a situação que eu estou vivendo, eu nunca passei antes na minha vida. E aí? Como é que eu vou achar uma solução para uma coisa que eu nunca passei? E aí a nossa mente trava, dá aquela tela azul, aquele pã, né? E a gente fica pensando em como que a gente pode fazer diferente. E essa metodologia, né, que a Teoria U apresenta, ela nos ajuda nisso. E por isso é a nossa base da consultoria. Porque se for para chegar na empresa e dar solução com base no que a gente já viu no passado, a gente está só reproduzindo o que a gente já viu em curso, em livro, em outras consultorias. E essa reprodução, ela pode não ser mais adequada para aquele cenário. Ela pode não funcionar mais para o que está acontecendo de diferente. Daqui a pouco você está numa empresa com uma base, um modelo de negócio completamente diferente de tudo que você já viu. Como que você é consultor ou você é líder empresário vai lidar com isso e trazer soluções se você só consegue agir com base nos padrões do passado? Vamos então a como funciona? A primeira coisa que essa metodologia nos ensina, que essa teoria nos propõe, é desapegar-se, né? Lutar contra os julgamentos. Então, quando a gente se depara com uma situação, vem uma vozinha imediata julgando, classificando, rotulando, colocando, né, em caixinhas,
né? Como se fosse guardando assim num armazém, procurando, né, referências que a gente já tenha. O autor chama isso de download, que é quando você começa a buscar dentro do que você já tem na sua memória a solução ou configurações para aquele problema. Então a gente precisa reconhecer esse padrão no nosso pensamento. Poxa, eu vi um problema, eu já começo, parece que o negócio vai subindo assim e dá uma vontade de falar, essa é a solução, né? Eu já vi esse filme, eu sei como ele termina, então vamos resolver isso logo. Então, lutar contra esse impulso de querer resolver rápido ou esse impulso de querer dar uma resposta rápida como consultor. Segurar o juízo. Depois, a gente, segurando o juízo, você se põe a ouvir, a de fato escutar o que está acontecendo. Você se dispõe realmente a entender o problema e não mais julgar o problema. Percebe a diferença? Julgar é quando você vai atribuir os valores, quando você começa a rotular, quando você começa a encaixar dentro dos padrões que você já tem na sua cabeça o que está acontecendo. Entender é você, de fato, ouvir, escutar o que está acontecendo e poder aprofundar sobre o cenário. E esse entender não é entender sozinho. A transformação acontece quando a gente entende a partir do campo social. O que é o campo social? São as pessoas. Os clientes, os colaboradores, os fornecedores, os empresários, os sócios. Você escuta as pessoas e você entende o que está acontecendo a partir da percepção das pessoas. E quanto mais participativa essa etapa for, de ouvir, né, de entender o problema, dessa escuta ativa, inclusive tem um episódio aqui sobre escuta ativa que eu gravei com a Samantha Lucchini, maravilhoso. Depois que a gente terminar aqui, você corre lá e escuta, né, ou assiste se você estiver no YouTube. E aí, essa escuta ativa de várias pessoas desse campo vão te permitir realmente olhar a partir do todo e não mais a partir dos seus padrões. Olha que interessante isso. É lindo isso na teoria, né? Mas como é que a gente faz na prática, na consultoria? Fazendo um bom diagnóstico, parando de ser raso, parando de achar que uma conversinha com o empresário de 1 hora você entendeu todos os problemas da empresa. Não é assim que funciona, gente. E se a sua consultoria trabalha assim, sinto te dizer, você entrega pouco. Essa empresa precisa de mais. Vamos aprofundar? Escutar as pessoas. Desaprender para reaprender. Entender de fato o que está acontecendo e olhar mais elementos além daquilo que você está acostumado a olhar. Mergulha. E quando você escuta a partir do todo, quando você permite que as pessoas se manifestem, você vai entendendo o que precisa deixar ir. Que tipo de crença está travando essa galera? Que tipo de valor organizacional ou modelo de cultura está sendo âncora? Está puxando para baixo essa equipe? Que tipo de historinha que eles contam para eles mesmos que está justificando as atitudes que eles estão tomando? Que tipo de processo está tão bagunçado, mas ao mesmo tempo as pessoas não conseguem deixar para lá? Quando a gente começa a ouvir as pessoas dentro da organização, quando a gente de fato se importa, a gente percebe onde está o problema. E a gente começa a trabalhar com as pessoas de uma forma que elas vão confiando de que, poxa, realmente eu preciso deixar esses hábitos para adquirir novos, porque isso está me fazendo mal. E ao deixar ir, a gente chega na essência, a presença. O autor chama de presencing, que seria um presenciar. É você estar presente e atento ao que está acontecendo, não só você consultor, não só você líder, mas todos de olhos abertos para o que está rolando. Então, quando a gente vai se despindo, né, deixando ir as crenças, as lentes, as moldurinhas que a gente coloca, a gente vê o que de fato temos. Qual é a nossa vontade real? Essa vontade está aberta para uma transformação? Essa vontade está pronta para a direção que precisamos ir? E aí, com isso, a gente começa a deixar vir. Abriu a vontade.
E aí, vou reforçar aqui, olha só, para quem está no YouTube, tem a capinha aqui. Ele fala: a gente primeiro abre a mente, silenciando a voz do julgamento. Depois, a gente abre o coração, ouvindo as pessoas e o que elas têm de percepção. E por fim, a gente abre a vontade, deixando ir crenças, deixando ir padrões, limitações e permitindo que venha a partir dessa essência, dessa presença, que venha soluções. E como é que vai vir a solução? A gente vai sentar, acender uma vela e ficar esperando cair do céu? Não. A gente aproveita todo esse movimento de abrir a mente, abrir o coração e abrir a vontade para abrir nas pessoas esse brainstorming, para que as pessoas tragam essas soluções, para que aquela liderança que antes estava travada, que não via caminhos, resgate a sua essência. Então a gente volta no porquê. Lembra do círculo de ouro? O que come porquê, sendo o porquê a essência que sustenta todos os comos e todos os o quês? É ali que a gente encontra. Esse é o ponto ali do fundo do U que faz com que a gente resgate. Às vezes o empresário, a empresária, às vezes a liderança, às vezes você não está conseguindo achar a solução porque perdeu o brilho da essência, do propósito, do porquê. E um bom condutor de transformação, seja consultor, seja líder, seja empresário, é alguém que começa resgatando esse porquê. E aí, quando a gente resgata esse porquê, a gente enxerga caminhos. E ao enxergar caminhos, a gente começa a prototipar, a gente começa a ver possibilidades. E a gente testa essas possibilidades. E cria um plano para isso. A gente cria um plano claro de teste, de solidificação, de vivência. E quando esse plano vai dando certo, e você vai percebendo o que funciona, o que não funciona, o que combina e o que não combina com essa essência, aí sim você tem uma solução. Filtra, experimenta. Chega ao final, você corporifica. O que é o corporificar? É tomar corpo. É divulgar amplamente na organização, é fazer com que todos saibam que agora tem um novo jeito de fazer aquilo. E esse novo jeito nasceu da essência da organização. Não foi uma dica vaga de uma consultoria. Não foi um copia e cola de outra empresa. Não foi uma página do livro que você resolveu botar em prática no teu cliente. Foi algo que nasceu deste grupo, que nasceu dessa mente aberta, desse coração aberto e dessa vontade aberta. Altamente conectado com o propósito e originalmente feito para essa organização. Isso é uma liderança transformadora. Isso é uma consultoria transformadora. E toda a consultoria precisa estar fincada, vinculada a esta percepção. Nós não somos reprodutores de ferramenta. Nós não somos reprodutores de ferramenta. Nós somos pessoas que vamos conduzir transformações nas organizações. E a gente conduz transformação nas organizações quando a gente respeita as organizações. Quando a gente mergulha. E é por isso que eu, ao longo de todos esses anos de estudo, escolhi a teoria U como base para a metodologia da performance de excelência. E eu espero que você, como consultor, também tenha essa curiosidade e busque conhecer um pouco sobre isso. Se quiser saber mais, se quiser entender como é que a gente trabalha, se quiser conhecer o nosso método prático baseado na teoria U, manda sua mensagem aqui, vamos conversar. Vai ser um prazer te contar, tá bem? Beijos para vocês. Tem muito mais de onde saiu esse. Nossos PDFcasts estão recheadíssimos de conteúdo, de convidados especiais, de temas muito bacanas. Deixa seu joinha aqui, se inscreve no canal, se inscreve na playlist, conta para as pessoas sobre o que a gente está falando aqui, tá bem? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.